críticas ao sistema de saúde é enredo de peça de teatro. E as formas de comunicação em sala de aula é o tema da entrevista da semana. Está no ar o Circuito FMG Festival. A fachada atrás de mim já denuncia. Hoje, o Circuito FMG está no Conservatório e a gente abre essa edição com uma crítica sarcástica e bem-humorada sobre a saúde pública. E é claro que o local escolhido para receber a peça do Grupo Cox foi o Campo Saúde. A Team Saúde, a lei tem que internar no SUS. Está doente, não dá pra negar. No IML... Para, se tá mal. Falar da saúde pública é mais um tema que a gente aborda para falar de política. O tema norteador que nos motivou a montar esse espetáculo foi a morte da minha mãe no ano de 2008 e a gente entendeu que ela morreu por causa de uma burocracia. Então explicitar isso, denunciar isso através da arte tem sido uma ação que a gente gosta de fazer e que a gente faz tentando garantir uma qualidade na informação. Erguer uma arma sem precisar de fogo. Entender para poder saber fazer. Discutir essa questão, gerar conhecimento através do teatro, empoderar o cidadão a partir desse tema que é um tema tão emergencial, porque a burocracia matou antes, mata hoje e vai continuar matando. Para, se tá mal, ensaio de uma manifestação. A gente procura gerar acesso, daí não montar um espetáculo de teatro italiano em que a gente vá ter que pagar um aluguel enorme ou então ter que levar esse público já centralizado para esse teatro. A gente faz na rua, a gente faz em lote vago, a gente faz em viela, a gente faz em beco, a gente tenta gerar acesso. O onde, no caso do Para Estar Mal, foi uma especificidade para poder levar esse tema a mais pessoas. Então é por isso que a gente escolheu a rua. Além das músicas próprias, que são executadas ao vivo, tem alguns elementos do teatro épico de Bertolt Brecht que a gente utiliza, né? A questão do distanciamento, a questão do teatro documentário, de usar um documento, por exemplo, em algum momento a gente cita o atestado de óbito, né, da mãe do Rogério que faleceu, que veio a falecer no Sistema Único de Saúde, traz à tona as manifestações que aconteceram, priorizando essa questão da saúde. Então esses elementos a gente considera de que chega de uma forma mais direta no espectador, quando a gente fala, olha, não é teatro, essa morte está aqui, ela aconteceu, olha, não é teatro, a gente está manifestando mesmo. Né? Qual que é o nosso papel enquanto cidadão, o que a gente tem a ver com isso? O corpo é uma festa, fazer teatro é uma festa. Mesmo a gente abordando uma temática que ela é difícil de ser compreendida ou até mesmo aceitada devido ao motivador que nós tivemos para montar essa peça, a gente faz festa durante o espetáculo. Tem várias músicas, a gente está também trabalhando com uma comicidade para poder atrair o espectador para além do teatro político. Então festejar junto com o espectador é justo nesse momento desse festival. A crise do abastecimento de água fez a Prefeitura de BH repensar a limpeza das ruas durante o Carnaval. E aí entra o FMG. Começou hoje a coleta da água da piscina do Centro de Treinamento da Universidade. E como não pode ser usada para o consumo humano, ela vai ajudar a manter as ruas limpas para os foliões. E por falar em folia, aí fica uma dica para o Carnaval. É isso aí, TV UFMG, eu já tô aqui no meio da Corte Momesca de Belo Horizonte. Não, mentira, esses aqui são só os meus produtores, mas se vocês quiserem curtir esse carnaval junto com a Corte de BH e ainda não conhece eles, basta ir, ó, amanhã às 11 horas da manhã na Avenida dos Andradas, número 1120, no bairro Santa Efigênia. Tá longe pra você? Bom, pode ir às 2h30 da tarde no núcleo BH Cidadania, lá na rua São Tomás de Aquino, número 640, num pré-carnaval da Regional Centro-Sul, que vai ter por lá. A Corte também vai estar lá, assim como às 3h30 da tarde no bairro Cidade Nova, no Parque Professor Marcos Manzoni. A festa e a folia por lá são garantidas. Lembrando que a Corte Momesca de Belo Horizonte tem uma agenda muito completa aí durante toda essa folia de carnaval em Belo Horizonte. Você vai com certeza encontrar com eles por aí. O que vale é a festa, é aproveitar essa folia. Não pode ficar em casa não, hein? Vem curtir com a gente! Imagine a cena.
uma sala de aula cheia de alunos e várias distrações. Muitas vezes, para passar o conteúdo, o professor tem que usar de alguns artifícios. E é essa relação no ambiente acadêmico o tema da entrevista da semana. Uma das atrações deste festival de verão que aconteceu na manhã de hoje foi um minicurso com o tema o uso de diferentes modos da comunicação dentro de sala de aula. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o professor da Faculdade de Educação, Eduardo Mortimer. Obrigado, professor, por participar do circuito de hoje, que vai falar com a gente sobre esse tema. Então, professor, como que a gente pode utilizar melhor essas técnicas, né? A melhor maneira de implementar isso dentro da sala de aula? Nós trabalhamos a fala, não a fala enquanto discurso, mas a fala enquanto um aparelho fonador, né? O gesto, que é um outro modo muito comum, a proxêmica, que é uma maneira como as pessoas se dividem no espaço em relação aos objetos do conhecimento, e o olhar. A gente tem essa particularidade de poder seguir o olhar das pessoas, e o olhar também é uma coisa importante. Esses modos, em conjunto com um quinto modo, que pode ser um modelo, né, modelo de bola-vareira que a pessoa usa, ou um quadro onde ela escreve coisas, ou uma tela de projeção, isso aí são coisas que o professor normalmente usa, e essas coisas em conjunto, elas otimizam a comunicação em sala de aula. E professor, por que utilizar a linguagem, né, não verbal, ela facilita no aprendizado dos alunos? Porque, de certa forma, você se comunica por um conjunto de elementos da comunicação e não apenas pelo verbal, né? A gente, quando comunica, a gente usa gestos, a gente faz, o olhar acompanha essa comunicação. A proxêmica, como você se distribui no espaço em relação aos objetos de conhecimento. E, no caso do professor em particular, esses modos que ele usa, né? A projeção em tela, o quadro negro. E, de certa forma, quando você se comunica com todos esses modos e não apenas com a linguagem verbal. E como que a gente pode implementar essa técnica, né, na rotina da sala de aula? E quais técnicas também a gente pode utilizar com mais frequência? Então, essa questão é interessante porque, apesar de todo mundo usar, quando você pergunta para os professores, ele não tem uma consciência clara do que ele usa. Então ele usa isso de uma maneira mais ou menos automática, quer dizer, ele tem consciência, se ele pensar um pouquinho, ele consegue te dizer. Uma das formas que a gente tem para trabalhar é tornar o professor consciente desse uso, quer dizer, ele vai prestar mais atenção a esses fenômenos e a partir daí ele vai procurar aprimorar esses fenômenos. Então, por exemplo, tem um tipo de gesto que é um gesto recorrente. O que é um gesto recorrente? É um gesto que a pessoa usa para dar o mesmo sentido. Ela repete o sentido na fala e repete o gesto. Então, a pessoa fala assim, uma reação. Aí ela faz esse gesto aqui. Depois ela repete esse... Então, se a pessoa ela tomar consciência disso, ela vai fazer esse gesto, porque esses gestos recorrentes, eles vão ser absorvidos pelos alunos, eles vão ser usados também pelos alunos. Então, essa questão é nessa relação entre o professor e o aluno, porque os professores que a gente já está trabalhando, eles dão muita importância à aprendizagem e ao bem-estar do aluno. Sim. Eles prestam atenção no aluno, né? Então, ao prestar atenção no aluno e a prestar atenção também naquilo que você faz, você consegue multiplicar um pouco esse efeito. Entendi. Professor, então, na verdade, né, aquela aula expositiva demais, apenas muito na teoria, né, ela não atinge o aluno tão bem quanto uma aula que envolva outros princípios da comunicação. Isso, de certa forma, quer dizer, você tem na universidade muitas aulas que são aulas expositivas, mas elas estão recheadas por esses modos. Então, ela, por exemplo, ela usa muito bem a tela de projeção e alguns professores, eles conseguem fazer perguntas para o aluno e envolver o aluno nessa produção do sentido. Porque quando você faz perguntas ao aluno e quando você coloca o aluno em diálogo com essas perguntas, você consegue ir mais além do que simplesmente usar esses modos, né? Então tem uma parte que a gente fala que é importante você implementar a interatividade, interagir com o aluno e a dialogia, quer dizer, você dialogar com as questões do aluno. Mesmo que os pontos de vista do aluno sejam diferentes daquele que você quer passar, que é um ponto de vista científico, né? Você tem que dialogar com isso para saber como que você produz esse ponto de vista científico do ponto de vista do aluno. Entendi.
Agora eu quero uma opinião sua, professor, no contexto brasileiro, né? Como a gente enxerga aí as salas de aula, o uso, né, do não verbal dentro da sala de aula? Eu acho que você tem dentro do Brasil professores que usam bem esses modos. E você tem gente que não usa muito bem. O que a gente propõe, de certa forma, é que isso passe a integrar os currículos da licenciatura, porque eu acho que é uma coisa importante, porque você tem, primeiro, o professor é quase que um ator, né? O ator se prepara, né? O ator ele faz gestos propositalmente, porque ele quer obter um determinado efeito. O professor poderia não se tornar um ator, mas se aproximar disso aí e ter mais consciência desses modos e usar isso de maneira mais positiva. Tá certo. Então o ideal mesmo é a gente implementar novas ações, né? Atividades mais lúdicas, procedimentos que chamem mais a atenção dos nossos alunos sempre. Sempre. Isso aí eu acho que é uma questão de princípio, porque, de certa forma, nós já fizemos uma pesquisa em que nós investigamos 12 professores e nós investigamos o que esses professores faziam. E aqueles que, de certa forma, usavam muito esse conjunto de modos, eles obtinham mais sucesso com os alunos. Tá certo. Professor, muito obrigado por participar da nossa entrevista de hoje. Foi um prazer. Muito obrigado. Agora é hora de relembrar histórias dos últimos 9 anos no Baú do Festival. O mais marcante para mim na edição de 2014 foram os contatos que eu pude fazer. Os contatos profissionais, os contatos de amigos, que inclusive tenho até hoje, mas o profissional para mim foi o que mais me marcou realmente. A edição desse ano aparenta estar um pouco maior, ela está mais ampla, não está concentrada somente aqui no Centro Cultural, ela também está abordando outros espaços, como o espaço de conhecimento, o conservatório, até para poder abranger, né, uma área bem maior. O Circuito FMG Festival termina aqui, mas antes de eu ir embora, anote as sugestões que eu separei para você. Durante a manhã, no Espaço do Conhecimento, de 10 ao meio-dia, o professor Gabriel Cândido Carneiro ministra a oficina Este Museu é Acessível? A partir das 2 da tarde, no Conservatório UFMG acontece a oficina de robótica e às 6, a sugestão é visitar a exposição Demasiado Humano, no Espaço do Conhecimento. Durante a noite, às 7 horas, será exibido no Planetário do Espaço do Conhecimento o filme Terra Dinâmica. A duração é de 1 hora e a classificação é livre. No mesmo horário, acontece o Café na Praça, que é o fechamento da oficina Descobrindo e Costurando Relações na Praça da Liberdade. Joe.